Boa tarde, meu nome é Carlos André, sou da empresa Lírio Consultoria, sou engenheiro agrônomo, faço parte do projeto ABC-TO, né, do Plano ABC da Agricultura de Baixo Carbono do Tocantins, nos setores de integração lavoura-pecuária e intensificação de bovinos a pasto. Gostaria de agradecer à Secretaria da Agricultura pelo convite para tratar desse assunto que tem extrema relevância aí dentro do setor agropecuário. Vamos tratar de um assunto que é corriqueiro, talvez seja o tema que a gente mais tem procura hoje na nossa consultoria, que é esse tema de recuperação ou reforma de pastagens degradadas. E vamos falar um pouco sobre o aspecto geral aqui. Hoje a pecuária brasileira ela é favorecida por ela ser beneficiada por trabalhar a pasto, né? Então pastagem é a forma mais econômica de produção de carne. Porém, por ser áreas extensas, ela apresenta uma baixa produtividade. Isso pode ser atribuído devido à baixa fertilidade natural dos solos, baixa eficiência de pastejo, baixa uso de tecnologias e tudo mais. O Tocantins apresenta hoje cerca de 8.400.000 hectares de pastagem hoje no estado, implantados. E estima-se que aproximadamente dessas 8.400.000, 7,5 milhões estejam com algum estágio de degradação. Então vejam só, entre 80% e 90% das pastagens hoje do estado apresenta algum tipo de degradação, seja ela pequena, média ou grande. Então, o que é uma pastagem degradada, né? Como a gente chega a essa conclusão de que ela já está em degradação? Bom, Dias Filho, em 2007, definiu que pastagem degradada é como sendo uma área com acentuada diminuição da produtividade agrícola, podendo perder a sua capacidade de suporte ideal, então ela passa a ter menos lotação, a sua lotação passa a ser menor, podendo ter perdido ou não a sua capacidade de manter uma produtividade e aumento de biomassa. Então ela pode ser caracterizada de duas formas, seja a degradação agrícola, que ele define também como sendo uma área cujo solo apresenta boa fertilidade agrícola, porém, a boa fertilidade de solo tem um excelente potencial produtivo, porém ela está numa supressão de vegetação nativa muito grande. Acontece uma pressão muito grande de regeneração dessas plantas espontâneas. Então, isso acontece muito em pastagens que foram mal implantadas. Atentou-se bem a questão das correções e das adubações, mas, por exemplo, pode-se ter pecado na distribuição de sementes ou optou-se por sementes de má qualidade. Então, criou-se um baixo estande de plantas e isso favorece a reinfestação ou regeneração natural dessas plantas. A outra degradação é a degradação biológica, em que é considerados os parâmetros físicos, químicos e biológicos do sistema, sendo que de ordem física seriam os impedimentos físicos, né, sejam impedimentos rochosos ou camadas impermeáveis de forma rasa que impossibilitam o crescimento radicular, o impedimento químico, que é o que inibe o crescimento de raiz, desenvolvimento da planta, que isso é atribuído principalmente ao alumínio tóxico, né, que é o alumínio trocável para as plantas, e a biológica, que pode ser atribuída, a degradação biológica pode ser atribuída a uma infestação de doenças, uma auto-infestação de pragas, infestação de doenças, ou algum agente biológico que possa acometer nessa pastagem. Então, o principal motivo, uma das principais causas mais comuns que a gente se depara hoje no Tocantins é a degradação de ordem química. Ela está relacionada à acidez do solo, por se tratar da sua grande maioria solos de cerrado, ela apresenta uma fertilidade natural baixa e solos muito ácidos e com grandes teores de alumínio tóxico dentro da sua composição química. Então as ferramentas de correção está entre elas a calagem, que é a mais utilizada, né? E em camadas mais profundas é a gessagem, né? Que é a utilização de gesso. Então, retornando à questão da degradação biológica, essa figura é a representação simplificada que Dias Filho conseguiu desenvolver, explicando como se caracteriza cada uma delas. A degradação biológica, ela apresenta uma pastagem degradada através da regeneração natural, e a degradação biológica através da perda de produtividade e impedimento físico, químico ou biológico, né, como a gente tratou.
A recuperação, as implantações, a reforma de pastagem, a gente considera que é um investimento alto e com retorno de médio a longo prazo. Médio quando se faz um investimento e uma intensificação, logo depois de formada, e a longo prazo quando se trata de pastagens mais extensivas. Quanto mais você investe na sua pastagem, mais rápido o seu retorno financeiro. Então, chega aquela pergunta, quando eu devo recuperar e quando eu devo reformar? Essa pergunta ela é muito peculiar para cada tipo de planta, porque, por exemplo, a recuperação ela tem que ser dada quando um capim ele tem capacidade de sozinho ele se recuperar depois de tirar das competições e novamente elevada a sua produtividade, a sua fertilidade de solo. Então, em casos, por exemplo, como o braquiária, se na média tiver pelo menos 5 torceiras de plantas adultas, é possível se recuperar. Abaixo disso já fica mais complicado porque a pastagem não vai ter capacidade de se recuperar mesmo depois tirando a competição de plantas daninhas e elevando a sua produtividade. Então, uma das estratégias para se saber essa resposta também é a interpretação dos resultados de análise de solo. É impossível se recomendar qualquer tipo de adubação ou de correção sem ter os resultados específicos daquela área. São informações coletadas em loco e cada propriedade tem um resultado diferente. Então, sem o resultado de análise de solo, o técnico ele praticamente fica com as mãos atadas na hora de fazer a sua recomendação. Porque achismo é uma coisa muito complicada quando se trata de investimentos financeiros, né? Então, existe um diagnóstico chamado de diagrama de diagnóstico, em que ele vai estar aparecendo na tela agora, que são 4 quadros, né, que ajudam a diagnosticar. A interpretação desse quadro é feita o seguinte: são encontradas 4 situações. O quadro 1 é o quadro que trata de uma pastagem produtiva. Observe que esse quadro ele é graduado de 0 a 10 com 4 itens: fertilidade, plantas daninhas, população de plantas desejáveis, né, que é o capim, e outras plantas. Então, o quadro verde, ele trata que é uma pastagem produtiva e requer apenas uma manutenção. Então, observe que plantas daninhas têm um teor muito baixo, a fertilidade está alta, outras plantas, poucas presenças de plantas, de outros tipos de plantas, e alta população de plantas forrageiras, né? O quadro 2, ele apresenta uma situação tecnicamente intermediária, em que se tem uma população de plantas desejáveis, muito boas, a fertilidade ainda está ali medianamente desejável, só que já começa a aparecer a presença de outras plantas e de plantas daninhas. O quadro 3 já é um quadro já mais crítico, em que tem que se avaliar detalhadamente se há necessidade de reforma ou não, porque a fertilidade já apresenta-se muito baixa, a presença de plantas daninhas é muito alta e a população de plantas também é muito baixa. E o quadro 4, que é o quadro em vermelho, ele apresenta que já está totalmente condenada, mesmo se retirada a competição e elevada a fertilidade, e essa planta não vai conseguir recuperar a sua pastagem, não vai restabelecer o estande de plantas. Então, a ideia de se trabalhar com esses investimentos de forma mais correta tem algumas condicionantes, porque a terra ela é um fator limitante para a produção e é um bem muito caro. A gente não consegue mais adquirir terras com preços acessíveis como fazia-se muito tempo atrás. Hoje temos forrageiras que têm elevado potencial produtivo. A gente tem forrageiras aí que chegam a ultrapassar mais de 15 toneladas de matéria seca por ano. Então é possível, então vale a pena apostar em uma reforma ou uma recuperação com um investimento mais alto, porque ela traz retorno. O impacto da capacidade de suporte, quando você faz uma reforma ou uma recuperação de alto nível, você consegue colocar mais animais e, consequentemente, o seu retorno financeiro é maior. A necessidade de elevar a rentabilidade dessas áreas, né, porque quando a gente compara a pecuária com a agricultura, a pecuária tem por obrigação ser competitiva com a agricultura, porque senão ela vai perder em áreas, né? A agricultura vai tomar o espaço. E a necessidade de se diluir custos fixos, né? A gente tem custos muito elevados, os insumos são muito caros, então quanto mais a gente produzir na mesma área, mais rentável é a nossa atividade e mais rápido é o nosso retorno do nosso investimento.
Então é possível partir de médias de produtividade nível de Brasil hoje de 4 arrobas por hectare até 50 arrobas por hectare, porém isso é um processo tecnológico extremamente criterioso, em que de forma alguma aceita o amadorismo. Então o limitante nesses casos é a assistência técnica qualificada, um planejamento bem assertivo e com previsão de todas as intempéries que podem ocorrer nesse meio tempo aí. Então é possível comparar a pecuária com a agricultura, porém da forma correta. Pecuária boa com a agricultura boa, não pecuária ruim com a agricultura boa, que aí vai ser uma covardia com a pecuária, né? Então o manejo do pastejo ele tem que ser fundamental. Conseguimos recuperar as pastagens ou reformar, precisamos ter um manejo. O manejo é o essencial para as plantas, porque a planta e o animal precisam do mesmo componente. Tanto o animal quanto a planta precisam da folha. E se não houver um equilíbrio entre esses dois, pode ocasionar degradação. A planta ela precisa da folha para a realização da fotossíntese e da produção de forragem, dos fotoassimilados. E o animal precisa da folha, da planta, para poder consumir, adquirir os seus nutrientes e, com certeza, ganho de peso, né? Então, assim, a recuperação e a reforma, elas são temas extremamente relevantes. Porém, eu recomendo que sempre se faça menos pastagem de mais qualidade do que mais pastagem de menos qualidade. Essa é uma recomendação que eu sempre passo para os meus clientes, sempre que possível. A gente precisa ter mais pastos produtivos, porque pastagem é uma cultura perene, ela não tem prazo de validade. Então, quanto mais longeva for sua pastagem, melhor para o produtor, porque ele vai evitar ter que estar fazendo aquelas reformas e perder um ano agrícola praticamente, ter que dar um corte por ano e coisa desse tipo. E na pecuária a gente tem que trabalhar cada vez mais com profissionais qualificados, porque a rentabilidade da pecuária em si, ela precisa ser competitiva com a agricultura, senão nós perderemos áreas. Então é isso aí, eu agradeço a atenção de todos vocês, agradeço mais uma vez pela oportunidade, meu contato está aí na tela e fica à disposição.